Agora que o carnaval já passou, tecnicamente falando, tem muita gente que ainda não se conformou com isso, será que podemos voltar a nos indignar, só um pouquinho que seja? E não vai faltar motivos para tal. Isso porque, dessa vez, meu amigo e minha amiga, um levantamento do Poder 360 revelou que 133 pessoas precisam trabalhar para sustentar um só deputado federal. Olha só que beleza. Eles custam, em média, até R$3.200.000 por ano para o governo. Mano Ferreira tem mais detalhes aí para contextualizar para a gente, antes que o PP logo na sequência fale que é tudo tecnicalidade, perfumaria e argumento periférico. Vai que é sua, Mano. E não é tecnicalidade nem perfumaria, Marinho. O que os números mostram é que a elite do legislativo brasileiro, mas não apenas, a gente também poderia citar o judiciário e o executivo, mas hoje vamos nos ater ao legislativo. O fato é que os nossos senhores deputados e senadores estão com um rendimento médio muito acima do trabalhador brasileiro, que é quem paga os seus salários, quem paga a conta. É necessário juntar 133 trabalhadores brasileiros para chegar no nível de renda de um deputado ou senador. Isso é uma excrescência. Adianto, Marinho, que o Livre está fazendo um levantamento comparando isso com a média de vários países no mundo. O levantamento ainda não está pronto, mas já adianto a conclusão que é possível chegar. O Brasil é o país com maior descolamento entre a realidade do trabalhador, a renda média do país e a renda da elite do Estado nacional. A elite do Estado brasileiro vive desconectada da realidade do povo brasileiro. E isso é um sintoma da crise de representatividade que nós lidamos no Estado brasileiro. Não há conexão entre a vida do trabalhador que paga a conta e a vida do funcionário da elite do funcionalismo que vive às custas desse trabalhador. Nosso Mano Ferreira aqui trazendo doses cavalares aí, um murro de realidade, para a gente, quem sabe, voltar a se indignar, que é um esporte nacional preferido do brasileiro. Claro, estranho seria se fosse diferente. Isso porque a gente está de volta também, para quem está nos ouvindo, sintonizados na Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, retomando aqui o novo bloco para vocês com a notícia a partir do levantamento do portal Poder 360, que dá a entender que o custo de um parlamentar, de um deputado federal, para ser mais preciso, equivale a todo o trabalho despendido e realmente dedicado por 133 brasileiros comuns, trabalhadores que ralam aí de sol a sol, nos seus respectivos batentes. Pepe, quero te ouvir também aqui para não colocar palavras na sua boca, mas de duas uma, tá? E não há qualquer... não tem como contornar essa conclusão. Ou os parlamentares, nossos deputados federais, ganham muito, ou os trabalhadores brasileiros ganham muito pouco. Acho que não tem nenhuma alternativa além disso. E aí, qual é sua conclusão? Bom, primeiro é o seguinte, Marinho, primeiro que a democracia custa caro, né? A democracia custa caro. Você pegar o número absoluto de quanto que gasta cada deputado federal, legislativo no Brasil e falar que gasta muito, né? Por si só, eu acho que é uma interpretação completamente errada, né? Claro que o Brasil é um país pobre. Claro que você comparar qualquer coisa com a média de salário do brasileiro vai ser uma discrepância naturalmente elevada, né? Nós temos que aumentar a renda do brasileiro, nós temos que melhorar, diminuir a desigualdade social, nós temos que discutir outras coisas. Mas eu acho que o mais importante aí, Marinho, é discutir a qualidade da nossa democracia. Não dá, o Mano falou para fazer levantamento com outros países, não dá para comparar o Brasil com nenhum país do mundo. Eu não conheço um federalismo tão grande como o federalismo do Brasil, 5.500 municípios, né? 27 estados, né? Para comparar isso com qual país? Chile, Argentina, Portugal, não dá para comparar. E para querer falar que a democracia do Brasil é ruim. Eu acho que é ruim por outros motivos, tá? Eu não vou falar que a democracia do Brasil funciona 100%. Claro que eu discordo de vários gastos que os deputados e os senadores têm. Claro que eu discordo de como é alocado dinheiro de emenda parlamentar de forma completamente sem transparência. Claro que eu concordo, né, que podemos aprimorar muito a democracia. Mas esse número por si só, Marinho, não diz absolutamente nada, né? Democracia
num país territorial, no Brasil, vai ser caro de qualquer forma. Né? Não dá para diminuir o preço, não dá para diminuir o custo de cada deputado. Mas, claro, eu quero que tenhamos deputados bons, tenhamos leis melhores, que tenhamos uma questão de mandatos de representação muito mais eficiente do que está tendo hoje em dia. Então, nós temos que melhorar, sim, a democracia no Brasil. Agora, falar que a democracia no Brasil é cara só pelo número absoluto, isso é completamente loucura. Vamos ver. Muita calma nessa hora. Só mais um dado. Mano. A gente está falando apenas do auxílio moradia de Vossas Excelências. Sabe quanto custa por mês? R$ 4.253. A renda média do brasileiro é cerca de R$ 2.000. A gente está falando que para auxílio moradia de quem ganha quase R$50 mil por mês, a gente está pagando mais do que a renda média do trabalhador brasileiro. Vem dizer que não dá para diminuir esse custo. Isso é um absurdo, é um tapa na cara do trabalhador que precisa pagar seu aluguel ganhando muito menos do que isso. Isso é um absurdo. É um sintoma do descolamento da realidade entre a elite do nosso funcionalismo e o trabalhador que paga essa conta. Mostra como a nossa democracia tem funcionado. Essa retórica não funciona para nada. Vamos lá. Essa retórica não vai levar o Brasil a lugar nenhum, entendeu? Fazer populismo barato, que é o que você está fazendo, mano, não vai ajudar em nada. Claro que auxílio moradia é importante. E auxílio moradia não é só o deputado que tem, não. É o assessor do deputado que também tem auxílio moradia em alguns casos. Um absurdo. Absurdo é o quê? Senhores. Absurdo o quê? Sabe quanto é que ganha? Desculpa, você não sabe a realidade do Brasil e de Brasília. Então... Sabe quanto é que custa o salário de um assessor parlamentar? Não chega a R$12 mil. Sabe quanto é que custa morar em Brasília? Você não tem noção. Aí é fácil jogar assim, é caro. Calma aí. É caro. Claro que é caro. Democracia custa caro. Mas é um belíssimo de um salário. Pelo amor, R$12 mil virou agora digno de um padre franciscano? Não, pelo amor de Deus. É pouco. R$12 mil que para você morar em Brasília. Rodolfo Marins, é pouco. Você tem que perguntar pra mim nesse momento? Eu quero perguntar pra você. É pra você. É um absurdo que o PP está falando. R$12 mil é pouco. Pega qualquer trabalhador agora passando na Paulista, no ponto de ônibus e pergunta, Marinho. Se queria ganhar 12 mil? Se queria ganhar 12 mil reais. Se queria ganhar 12 mil reais. Vamos lá, quem não queria ganhar 12 mil reais? Manda um direct lá no meu Instagram, Rodolfo Marins. Coloca lá, você queria ganhar 12 mil reais? O PP fala que é um absurdo. Eu não sei o que tá acontecendo lá em Caraíva. Eu acho que o sol de Caraíva não tá fazendo muito bem pro PP, cara. Isso é populismo barato. Populismo? Um DAS 4 em Brasília ganha R$12 mil. Você não consegue morar em Brasília por menos de R$5 mil, cara. Meu amigo, meu Deus! E digo mais, você tem que pegar avião para ir para casa, para ver tua família, para ver teus pais. E aí, vocês estão fora da realidade. Tá bom. O que eu defendo é o Brasília que está fora da realidade. Só para deixar claro. Vamos lá. A gente está falando... eu quero que o brasileiro ganhe em média R$30 mil por mês. Tá. Ganha mais do que o cara que trabalha em Brasília. Isso que eu luto. Eu luto para isso. Para diminuir a desigualdade social, para enriquecer o Brasil. E vocês ficam... Tá bom, então. Já falou, PP. Peraí. Pera lá só um pouquinho. Bola no chão. Repare muito bem. Muita calma nessa hora. Eu quero ouvir nossa Maria de Carla aqui também, porque a gente está falando, claro, se a produtividade de suas excelências fosse correspondente ao custo que eles representam, ninguém estaria reclamando. Agora, tem muitos deputados desses aí que estão aí advogando por escala 6:1, mas a escala deles, lembremos que é 3:4. É igual fotografia de documento, né? É a escala do RG, né? Totalmente. E eu tô vendo aí na tela mostrando que 133 trabalhadores servem para sustentar um deputado. Eu tenho os dados aqui. O Congresso, né, custa por minuto, pelo menos a Câmara Baixa, né, a Câmara Federal, custa R$96 mil por minuto aos tributos brasileiros aqui no Brasil. Então, é o Congresso, é o segundo Congresso mais caro do mundo, é o segundo parlamento mais caro do mundo. Aqui é o que o Mano comentou, é um deslocamento total da realidade. E o PP ajudou a fortalecer esse argumento que o Mano trouxe, porque, sim, Brasília tem um custo de vida exorbitante de fato, ou seja, comprovando que é a capital do Brasil totalmente deslocada da realidade do resto do país. É uma ilha de fantasia, é uma Versalhes tropical. Não fale isso, não. Algo deu muito errado. Não fale isso, não. Quando a última vez que o nosso ministro Rui Costa, da Casa Civil, falou isso, ele virou persona não grata em Brasília. Isso aí, você acabou de citar o pecado capital que mais ofende as sensibilidades afloradas dos nossos parlamentares, estão fechadíssimos entre si. Mas, infelizmente. E essa é a realidade. Agora,
A gente, inclusive, temos já a gente trará aqui a repercussão do Leonardo Ferreira, está aí no Superchat do YouTube, é isso aí, ele lançou um comentário relevante, pelo visto, para minha diretora Helena, está me instando no momento, dizendo que ele é policial rodoviário federal em Brasília e que o salário dele, que ele não ganha 12 mil reais e que o salário dele está impossibilitando ele de cobrir todos os custos dele. Imagina só se fosse 12 mil reais. Então, tem muita gente com os trabalhos muito mais insalubres, perigosos, que ganham muito menos e que ainda assim tem as naturais dificuldades que isso impõe na vida deles. Não é isso, minha diretora Helena? Falei precisamente aqui para não falhar com o Leonardo, que está nos acompanhando. Bom, o delegado Raquel Galinatti também não participou ainda da discussão. Isso no momento também que o STF está exigindo o recálculo da representação política dos estados. Muita gente dizendo que Santa Catarina teria menos deputados que merece, o Rio teria mais. E a solução que o presidente Hugo Mota está falando é de que, não, para não mexer com ninguém, vamos só aumentar o número dos deputados. Aumentar ainda mais o número de deputados Brasil afora. Você acha que isso resolve? Não, eu acredito que a representatividade ela deveria ser por vocação, não visando e vislumbrando uma contraprestação remuneratória milionária. O que a gente percebe são essas disputas e é o jogo político. Se o candidato ele não tem dinheiro, ele não tem ou dinheiro do partido ou não tem condições financeiras compatíveis com os adversários, esse candidato, ele está fora do jogo político. E para perpetrar lá o poder, ou seja, os mandatos, é necessário dinheiro. E aí o dinheiro de quem? O dinheiro dos cofres públicos. A gente deveria, claro, reformular. Claro que eu gostaria que as pessoas tivessem uma melhor condição de vida, como o PP disse aqui, mas a gente tem que realmente... a gente tem que trabalhar com realidades. Imaginar algo utópico não passa de uma Alice no País das Maravilhas. Vamos voltar à realidade, vamos reestruturar o sistema que está nefasto, vamos dar mais salário para a polícia, por exemplo. Se a gente for fazer uma equiparação de um assessor parlamentar ganhando 12 mil e um policial que ganha 4, 3 mil, eu estou falando, por favor, você respeite a minha fala. Por favor, você respeite a minha fala. PP, segura a onda. Eu estou falando. Concluído, então, tá? por favor, delegado. Então, um comparativo entre um assessor parlamentar e um policial, seja um policial civil, um policial militar, é um disparate. O policial ele fica 24 horas sendo escudo entre o crime e a sociedade. Não estou menosprezando o trabalho essencial de um assessor parlamentar. Eu estou falando do grau de periculosidade e de dedicação que existe. A gente tem que mensurar realmente os parâmetros para que a gente possa, então, enfim, exigir do outro uma coerência. O que existe é uma grande incoerência na desigualdade social, principalmente quando a gente fala daqueles super salários também comissionados. Delegada Maria Rodolfo Mano e PP, olha só, vou complementar aqui um assunto conectado, PP. A gente vai te ouvir, mas não sei antes eu fazer uma perguntinha ligeira aqui para toda a nossa audiência que está nos acompanhando. Se você ficou indignado, revoltado com esses custos por deputado, imagina só como vocês vão ficar agora ao descobrir a medida tomada pelo presidente Davi Alcolumbre, senador pelo Amapá, agora em relação à política de trabalho dos servidores no Senado Federal, que ganharam uma folguinha extra, enquanto o Brasil estava ali se esbaldando no carnaval. O novo presidente, Alcolumbre, liberou que os funcionários da casa tirem um dia de folga a cada 3 dias suados trabalhados ali no Senado Federal. E o funcionário que não quiser tirar os dias de folga pode vender a licença. Mano Ferreira, contextualiza aqui pra gente. Eu errei em alguma descrição aqui e aí a gente já volta aqui para o debate mais amplamente. É exatamente isso, Marinho. A cada 3 dias trabalhados, os nossos queridos assessores do Senado vão passar a ter o direito, que eu chamaria de privilégio, a um dia de folga extra, que poderá ser usufruído com o funcionário descansando ao bel prazer de sua casa ou vendido, na prática, configurando o quê? Mais um penduricalho para a construção dos famosos super salários que rasgam a Constituição Federal, que vale sempre lembrar, está em vigor.
E nela está escrito o limite de remuneração no setor público brasileiro, chamado teto constitucional, que deveria ser definido pelos salários dos ministros do Supremo. Mas o que nós vemos cotidianamente é uma criatividade infinita de mil maneiras de burlar o teto constitucional para aumentar os rendimentos da elite do funcionalismo público. Vale lembrar, quando a gente fala da elite do funcionalismo público, não estamos falando de todos os servidores públicos. Claro. Estamos falando daqueles muito bem conectados ao núcleo do poder, que ajudam a resgatar recursos, extrair recursos da sociedade em benefício próprio. São uma espécie de cupins que estão ali retirando recursos da sociedade para a sua própria benesse. É um escárnio, mais um tapa na cara do trabalhador brasileiro que sustenta essa brincadeira. É que os funcionários do Senado Federal, pelo visto, só trabalham menos que os próprios senadores, pelo visto. Agora, realmente é uma questão que é a seguinte. Antes da gente seguir adiante, quero te ouvir também, Rodolfo Maris, PP já te incluo também nessa discussão, mas você pode imaginar o que aconteceria se eu ou você tivéssemos a ousadia de pedir uma escala 3x4 pro Tutinho e pro Marcelo aqui na Jovem Pan. Não faça isso. Eles corretamente pegariam assim meu traseiro na Avenida Paulista e me escorraçariam para fora daqui, para nunca mais. E a gente morreria abraçado na rua, provavelmente. Não é isso? Eu quero ficar longe disso, por favor. Não, claro, claro. Posso fazer um elogio aqui? Por favor. Não vai não. Você quebrou o protocolo? Não, Bruno, que é isso? Estamos empregados, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas aqui não tem 3x4. Claro que não. Diga lá. Se possível, de domingo a domingo. Diga lá. Diga lá. Humano, eu assisto o Morning Show ali no intervalo da faculdade. Tá bom. E eu acho ele sensacional, cara. Eu acho que a voz da ponderação. A voz da ponderação. Eu acho que é um privilégio ter esse menino com pensamento. Às vezes a gente não pode concordar com tudo, mas como ele coloca as palavras, constrói na gente um pensamento. Isso é muito legal. Então, parabéns, mano. E a doutora Raquel Galinatti falou de vocação, e Sócrates falava isso, sobre a vocação, que lá na Grécia era arete, que todo mundo precisava da sua arete para trabalhar nos seus lugares onde você era vocacionado. Por exemplo, doutora Raquel Galinatti, eu não a vejo fazendo outra coisa a não ser defender a polícia, defender a segurança pública como uma delegada. A Maria de Carla, eu tenho pouca amizade com a Maria, mas aqui eu vejo que ela gosta da geopolítica, ela gosta de falar, ela é vocacionada para isso. Você é um exímio apresentador, você tem vocação para isso. Eu acho que na política, aí o modelo de política de Sócrates nunca foi implementado em lugar nenhum, só ficou nas ideias. Mas ele fala sobre a vocação política. Acho que as pessoas tinham que ter essa vocação para ser político. Mas com esses salários lá em cima e com esses benefícios, as pessoas se aventuram na política, tendo em vista muitos artistas, por exemplo, que têm aí as suas redes sociais com milhões de seguidores, achando que isso é o suficiente para elas ingressarem na política. Às vezes nem só por vocação, muito longe da vocação, mas às vezes pelas mamatas que esses políticos têm. Uma solução viável, ontem participando num Pingos dos Is, eu escutei o Beraldo falando, ele disse o seguinte: por que a gente não pega os 50 mais bem votados e corta metade disso? Coloca só 50 mais votados. Seria uma solução. Lembrando que a gente está num país de gasto público muito alto, né? A gente mais gasta do que arrecada, seria uma solução. Será que não seria importante isso? Eis a questão. Maravilhoso, você agregando demais aqui o nosso Rodolfo também. Mano Ferreira, foi um momento meio João Dória aqui do nosso Rodolfo aqui, né? De elogiar todo mundo. Mano Ferreira, você que... dividir bancada com o Rodolfo. Não é não? Mano Ferreira, sujeito arrojado, destemido, inovador. Né? Agora, o PP é meu amigo, o PP vai voltar agora, até porque o PP é meu amigaço. Agora vai cara. Conexão direta com o PP e com você que está nos acompanhando, nos ouvindo pelo seguinte: entre no nosso site agora, www.jovempan.com.br, e lá está a nossa pergunta do dia. E, muito simples, eu quero muito saber de você, meu caro ouvinte telespec, se você concorda com essa folga extra dos servidores que trabalham no Senado Federal. Sim ou não? Não ou sim, muito simples, vai lá. Deixa a sua opinião, www.jovempan.com.br. E você, PP, concorda ou não? Claro que eu não concordo, né, Marinho? E claro que eu não concordo com vários gastos que a Câmara e o Senado fazem, né? Eu não concordo, né? Agora, falar que a democracia do Brasil é cara comparando o número absoluto de gastos por
salário médio de trabalhador brasileiro, na minha opinião, volto a repetir aqui, não dá para tirar nenhum tipo de conclusão, como o Mano colocou aqui, né? E outro ponto que eu ia colocar aqui, a política é para todo mundo, cara. O homem é um animal político, né? O homem é animal político e o nosso nível de democracia só vai melhorar e vai aumentar se a gente conseguir fazer com que a Câmara seja mais heterogênea possível, né? O nosso sistema político, ele tem distorção, mas se você quiser mudar o sistema político, vai ter alguns benefícios como o sistema novo e outros prejuízos também, né? 513 deputados federais no sistema proporcional tem um lado bom, porque você dá voz à minoria. Quando eu voto um deputado do partido de esquerda e ele não é eleito, né, o meu voto vai também para aquele partido de esquerda que vai colocar um candidato e vai dar voz a mim, né? Então essa, por exemplo, solução do Beraldo de fazer com que a Câmara dos Deputados tenha só os 50 mais votados é uma solução bizarra, né? É o voto majoritário que acaba, por consequência, calando as minorias. E eu não quero calar as minorias, eu quero dar voz a todo mundo, né? Então, nosso sistema, apesar de ter 513 deputados, é um sistema bom nesse sentido, né? Porque todo mundo é representado, né? Agora, nós temos que implementar instrumentos e ferramentas que consiga aproximar o representante do representado. A gente sabe que a população ela é subrepresentada e ela não tem condição, né, de se aproximar dos seus deputados. Os deputados seus também não dão voz a essas pessoas, né? Então, nós temos que pensar instrumento para isso. Agora, não dá para falar, bater no peito e falar assim, democracia no Brasil custa caro. E outro ponto também, né? O tema e a pauta é sobre legislativo, gasto com legislativo. Se eu comparar o gasto de um deputado federal, um assessor parlamentar, com uma pessoa que cuida de uma almoxarifado da prefeitura, claro que é discrepante, claro que é alto. Se eu comparar com a polícia, claro que é alto. Se eu comparar com a pessoa que passou um concurso público de ensino médio, claro que é caro, né? Mas não é essa discussão que nós temos que travar. Nós temos que travar uma discussão muito mais profunda e muito mais direcionada, né? Falar que é caro, bater no peito, fazer populismo barato e retórico com a população, né? Não leva a lugar nenhum. Vamos discutir ponto a ponto. Qual que é o gasto? Esse gasto faz sentido? Faz sentido o gasto agora? Faz sentido o gasto, por exemplo, com Correios, sendo que o pessoal manda e-mail hoje? Não vai, tu tira Correios. Faz sentido o gasto, por exemplo, com auxílio moradia? Eu acho que faz sentido, claro que faz sentido. E por aí vai. Acho que Mano Ferreira aqui, quero deixar você concluir então, mas colocando o seguinte, enquanto o povo sofrido aí está lutando, ralando aí nos... Mas comparar com o povo, campos, calma, nos campos, nas ruas, nas favelas. Calma, Pepe, só um segundo. Enquanto essa classe política fica se debatendo aí, parecendo deuses do Olimpo distante, né? E com pautas que mal se conectam ali com o dia a dia que o PP está falando que a gente tem que se atentar com que realmente, aonde dói no povo brasileiro, o fato é que esse escárnio vem acontecendo e não tem populismo nisso. Por que não? E só para esclarecer aqui de uma vez por todas. Pois é, Marinho, o vencedor do Prêmio Nobel de Economia fez uma distinção entre sociedades que prosperam e sociedades que fracassam. As sociedades que prosperam são aquelas que têm instituições inclusivas, que estão baseadas na capacidade de incluir aqueles que não têm oportunidade para que passem a ter. Já as instituições extrativistas são aquelas que são baseadas em extrair recursos da sociedade para alimentar a própria elite. Fica muito claro que o Brasil está nessa segunda categoria. Nós temos que reformar essas instituições para que deixem de ser extrativistas e passem a ser inclusivas. E, nesse sentido, eu tenho uma proposta. O PP falou que deseja ver a sociedade brasileira tendo uma renda mais alta. Vamos, então, criar uma vinculação, um teto remuneratório para a elite do funcionalismo que seja baseado na renda média da população. Vamos dizer, 20 vezes mais, que é razoável que a pessoa ganhe do que o trabalhador. Então vamos criar uma regra que, para poder aumentar o salário de quem está no topo do funcionalismo, seja necessário trabalhar com políticas públicas eficientes para aumentar a renda da população. Aí você aumenta a renda da população para poder aumentar o salário de quem está no topo. O resto é demagogia. A demagogia é essa proposta. Demagogia é essa proposta completamente demagógica, né? Vamos falar real. Agora você 50 mil reais de salário do ministro do STF é muito pouco? Eu acho que é pouco. Quantas vezes precisa ser o salário médio da população? Agora, claro, quando você compara com a média da população, com o salário mínimo, é claro que é uma discrepância, né?
Mas não dá para a gente comparar. Vamos criar um critério. Por mim, que a minha proposta é o seguinte, né? Temos que ter políticas públicas de aumentar a renda do brasileiro. Essa discussão vai ser o que eu estou propondo. Vai passar a ser inócua. E para ter, por exemplo, política pública que aumenta a renda do brasileiro, nós temos que ter empregos de qualidade, emprego com valor agregado. Temos que buscar a reindustrialização do Brasil, buscar investimento em inovação, buscar o investimento em educação e economia do conhecimento. Sem isso, a gente não vai conseguir aumentar a renda do brasileiro. Não dá para vincular, calma, mano. Não dá para se vincular uma coisa na outra. Mano, você pode dialogar comigo à vontade, tá? Eu não tenho vocação autoritária de não gostar do debate, do diálogo, né? Ok. Mas calma. Dá calma, então. Mano, 10 segundos, por favor, considerações finais, candidato, por favor. Hoje a nossa elite está desconectada da realidade. A minha proposta é criar uma vinculação. Vamos debater a sério. Quantas vezes a mais do que a renda média é razoável que a elite do funcionalismo ganhe? A gente precisa vincular essas coisas, porque o Estado precisa representar a população. Essa classe política aí, alheia ao clamor, né, do Brasil, que trabalha, que sofre, que dá duro. E, claro, aí nas cúpulas reluzentes dos palácios de mármore deles, estão exagerando na dose desse descolamento com a realidade. Vamos ser sinceros, mas o debate é bom e a gente tem que mudar isso de alguma maneira. E, claro, aqui, Morning Show sempre na dianteira propondo esse debate para você, do outro lado, sempre avaliar e formar o seu juízo.